Bem-vindos ao grupo de trabalho número 3, sala 1, Saúde e Qualidade de Vida. Eu sou Eduardo Teles de Lima Rala, sou professor doutor aqui no Centro Universitário Bauruense, Uniesb, em Bauru, no curso de Direito. E tenho a honra hoje de compor a banca examinadora dos trabalhos de iniciação científica apresentados no Encontro Nacional de Iniciação Científica, o conglomerado Uniesp, ao lado do professor doutor Edson Cardia, querido colega e amigo de cadeira aqui em Bauru, a quem já passa a palavra novamente para suas apresentações iniciais e considerações. A honra é toda minha, cumprimento a todos, cumprimento aos autores, e autoras. Nós temos trabalhos aqui que já examinados se mostram ricos, e eu creio que nós cresceremos bastante, construiremos bastante saberes nessa noite de hoje. Estou pronto aqui para iniciar, professor, e à disposição. Muito obrigado, professor Edson. Faremos uma inversão de pauta, conforme já estabelecido aqui com os alunos que irão apresentar. Agora apresentaremos o trabalho Sensibilização Profissional e Arte Terapia no Cuidado em Saúde Mental, Perspectivas Interdisciplinares. Será apresentado pela aluna Nicole da Silva Alves. O trabalho foi orientado pela professora Regina Helena Marinho, da Unimauá, da nossa unidade Mauá, São Paulo. Nicole, seja bem-vinda, parabéns pelo trabalho, pelo tema escolhido. Nós temos, portanto, 10 minutos de apresentação para o aluno. Você pode projetar o seu apoio, né, a sua apresentação, conforme você a desenhou. A partir do momento que você começar a sua apresentação, eu inicio a contagem dos 10 minutos. Depois eu e o professor Edson faremos a avaliação do seu trabalho e da sua apresentação. Tá bom? Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão enxergando minha tela? Sim, Nicole. Entrou aqui para nós. Está sendo... Tá bom. Vou começar, então. Boa noite, meu nome é Nicole. Eu sou estudante de enfermagem no Centro Universitário de Mauá, Unifama. Vou começar aqui a apresentar o meu tema para vocês, que é sensibilização profissional e arte-terapia no cuidado em saúde mental, perspectivas interdisciplinares. Ele está sendo orientado pela professora mestra Regina Helena Marinho, e ele teve início em agosto de 2025, então está bem no comecinho ainda. Aqui, para começar, eu queria dar uma leve introdução sobre o que é a arte-terapia. Ela é essa prática terapêutica que promove a criação artística, trazendo isso do bem-estar, desenvolvimento criativo, o que traz essa melhoria da saúde mental. Então, é um meio terapêutico alternativo que foge do convencional, de você sentar com um psicólogo e falar da sua vida e ele falar de volta. Aqui eu quis colocar as principais atividades usadas na arte-terapia. Tem muitas outras, qualquer forma de expressão é utilizada, tem muitas organizações que trazem trabalhos como artesanato, jardinagem, confeitaria, mas aqui eu coloquei os principais, que são pintura, dança, poesia, música, mas aí vai da pessoa se encontrar e ver o que é melhor para ela se expressar e onde ela se sente mais confortável. Aqui, seguindo, eu coloquei acolhimento terapêutico. A arte-terapia, ela traz muito isso do acolhimento voltado para a expressão artística, como eu citei antes, e aqui eu achei que seria legal colocar algumas formas de acolhimento, porque cada pessoa se sente acolhida de uma forma, então não dá para a gente fazer algo específico para todo mundo, a gente tem que ver o que vai ajudar aquela pessoa em específico. Aqui eu coloquei essa imagem simbolizando um acolhimento mais físico mesmo. Tem pessoas que elas se sentem mais acolhidas com um abraço, com você segurando a mão dela, então às vezes ela não quer desabafar nem nada, ela só quer esse acolhimento mais físico.
Aqui eu coloquei essa orelhinha simbolizando a escutativa, que eu acho que é uma das formas de acolhimento mais importantes e falta muito hoje em dia, pela correria do dia a dia. A gente está muito no automático, fazendo as coisas muito na pressa, e a gente não para escutar as pessoas. E às vezes o fato de você escutar alguém pode salvar o dia da pessoa, até mesmo a vida da pessoa, então é muito importante a gente escutar. Aqui eu coloquei simbolizando uma ajuda mesmo, porque, claro que num processo terapêutico no geral, é importante a gente se ajudar, mas às vezes a gente está tão mal que a gente não consegue subir esse primeiro degrau. E se você ajuda a pessoa a subir esse primeiro degrau, ela consegue forças para subir os outros. Aí eu coloquei uma frasezinha aqui que eu gosto muito, uma citação que eu acho bem legal, eu acho que cabia muito, né, nesse slide, que é faça o bem, pois o mundo vai mal. Então, se você pode ajudar alguém, ajude. Aqui, complementando o slide anterior, a gente tem o acolhimento humanizado. A arte-terapia traz muito isso, da gente enxergar a pessoa como um sujeito único, a gente considerar as experiências da pessoa, as emoções dela, as perspectivas que ela tem de mundo, de si próprio, as perspectivas que ela tem sobre o processo terapêutico dela. E com isso a gente promove o respeito, promove a subjetividade, a gente garante que as escolhas desse paciente estejam sendo autônomas e que ele sinta que está sendo reconhecido, que ele sinta que está sendo valorizado. E aí é isso aqui que a gente busca, esse acolhimento integral, essa valorização da pessoa. E se a gente não age assim, a gente acaba acarretando essas duas imagens que eu coloquei aqui, que a pessoa vai se sentir julgada, vai se sentir diferente, e vai acabar se fechando, se retraindo, o que vai atrapalhar o processo terapêutico. Aqui eu coloquei algumas dimensões da arte-terapia. Tem a dimensão emocional, impactos de sentimentos não expressos. A arte-terapia traz muito isso, de você colocar esses sentimentos e emoções reprimidas para fora, de forma não verbal, né? Dimensão cultural, influência da cultura na saúde, porque não dá para falar de saúde mental sem falar de meio social e de cultura. Histórico, vivências passadas moldam percepções, e ainda para levar para dois lados, tanto para um lado de traumas e experiências ruins que a pessoa passa, e isso vai moldar a percepção que ela tem sobre o mundo, sobre si, sobre as outras pessoas, e também dá para levar para o lado de autoconhecimento, porque hoje em dia a gente não se conhece mais, e até onde nós somos o que nós realmente somos e o que nós somos apenas condicionados a vida inteira a ser pelo meio que a gente, pelo local onde a gente nasceu, onde a gente viveu, pelas pessoas que estão à nossa volta. E a arte-terapia traz muito isso, da autoanálise, do autoconhecimento. Dimensão clínica, abordagem médica limitada ao diagnóstico. Acontece muito isso, dos profissionais focarem apenas no diagnóstico e esquecerem que a pessoa é um ser humano e que um diagnóstico não define quem a pessoa é. Nós não somos o nosso diagnóstico, então achei bem legal colocar aqui também. Seguindo, eu coloquei os objetivos da arte-terapia na saúde mental, algum deles, né? A gente tem comunicação, expressão artística como meio de diálogo emocional. Como eu disse antes, a arte-terapia traz muito isso, dessa forma alternativa de terapia para quem tem dificuldade em expressar emoções falando, então você pode expressar de outros inúmeros jeitos. Cooperação, trabalho em equipe para um cuidado integral. A maioria das organizações que trazem esse trabalho de arte-terapia, eles fornecem terapia em grupo. Existem terapias individuais também, mas a maioria promove essas terapias em grupo, porque os resultados acabam sendo mais positivos. E aqui tem a parte de benefícios, né, que junto com tudo que eu já falei antes, e o quanto todo esse trabalho da arte-terapia traz esse impacto positivo na saúde mental e emocional. Aqui eu fiz um fluxograma falando um pouco sobre como está sendo feita a pesquisa desse trabalho. Ele é uma pesquisa bibliográfica de revisão qualitativa. A gente colocou uma base de pesquisa de artigos com no máximo 10 anos, para que as informações não estejam muito ultrapassadas e desatualizadas, de abordagem exploratória e descritiva, e a seleção a gente está fazendo em bases de dados acadêmicos, então a gente está usando alguns sites como o Cielo, o BVS e até o próprio Google Acadêmico,
Aqui, eu coloquei resultados esperados. A gente achou que seria mais legal colocar apenas os resultados esperados e não uma conclusão de fato, por ser um trabalho que está muito no comecinho. Então, eu coloquei fortalecimento do vínculo terapêutico e humanização da assistência. Como eu disse em todos os slides anteriores, a arte-terapia traz isso de fortalecer o vínculo entre paciente e terapeuta, e não ser estritamente profissional, mas que a gente consiga criar uma conexão com essa pessoa e entender ela como um ser único, como um ser humano. Ampliação do olhar clínico para dimensões emocionais e sociais do paciente. Então, como eu disse no slide anterior, a gente não focar, por exemplo, apenas no diagnóstico da pessoa, mas a gente ter esse olhar holístico, até mesmo um olhar artístico nesse caso, e entender todas as dimensões emocionais e sociais que envolvem essa pessoa, esse paciente. Redução do estigma e promoção de práticas inclusivas e sensíveis, que é o foco do trabalho, a humanização dos profissionais, a sensibilização dos profissionais, e a arte-terapia traz isso de inclusão e de sensibilidade, arte é sensibilidade, né, e acaba reduzindo esses estigmas que a gente acaba tendo em relação a práticas terapêuticas. Aqui eu coloquei algumas referências, são pouquinhas, que são só as referências que eu utilizei para fazer o resumo e esses slides, mas tem bastante coisa legal, se vocês quiserem tirar uma foto, se vocês quiserem pesquisarem, tem bastante coisa legal aqui, muita informação bacana. E aqui eu queria agradecer pela atenção. Eu coloquei o meu e-mail da minha orientadora e também o nosso Instagram, para caso vocês tenham alguma dúvida e queiram perguntar alguma coisa, ou até mesmo pedir as referências de pesquisa, a gente pode mandar para vocês, pode esclarecer algumas coisas assim que a gente tiver tempo. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, mas a Regina, ela falou um pouco segunda, e ela traz bastante informação legal, ela tem muita pauta muito importante, então, se vocês quiserem entrar em contato, vocês fiquem livres para isso. E é isso. Obrigada pela atenção. Parabéns, Nicole. Tema muito importante, tema de atualidade, né, principalmente na sua colocação inicial, que hoje a vida é muito corrida. Um abraço, um aperto de mão, um ouvir mais atento já evitaria muitas questões que nós vemos aí na mídia e nas redes sociais. Eu, antes de fazer minhas considerações, eu gostaria de ouvir, passar a palavra para o professor Edson, que poderá fazer suas considerações, questões e observações a respeito da sua apresentação do seu trabalho. Por exemplo, professor Edson. Seu áudio, professor. Boa noite, Nicole. Estão me ouvindo? Bom, o microfone está atuando? Estou ouvindo, professor, estou te ouvindo. Tá ótimo. Então, vamos ver. Nicole, primeiro, parabéns pela escolha do tema, que, apesar de bastante antigo, ele é muito atual, né? E demonstra uma preocupação já na graduação com a saúde mental de pacientes, né? No início aqui, se eu entendi, a sensibilização profissional vinculada à arte-terapia teria como direcionamento o profissional de saúde e como destinatário o paciente. Seria isso, né? Isso, professor. Isso. Muito bem. Você esclareceu agora, e aí eu posso entender, que vocês sintetizaram as pesquisas bibliográficas de 10 anos para cá, é isso? De 10 anos para trás não houve pesquisa. Não, não é que não houve pesquisa. A gente colocou essa base de pesquisar artigos com no máximo 10 anos para que não tenha muita informação ultrapassada, retrasada, sabe? Por que eu pergunto isso? Eu não estou fazendo críticas, tá? Apenas eu quero depois tomar liberdade de fazer algumas sugestões. Eu gostei muito do trabalho, tá? Vocês, nas pesquisas de vocês, descortinaram quem foi a pioneira na arte-terapia aqui no Brasil? Não, professor, não me recordo.
Então, isso é importante, né? A arte-terapia no Brasil, ela foi instituída, mais empregada pela famosíssima Nízia da Silveira, isso em 1946, que detestava os métodos violentos aplicados, então, nos tratamentos psiquiátricos da época. Então, ela é um marco histórico, né? E ela se baseou, né, na psicologia analítica do Carl Jung, né, que, né, é praticada até hoje. Então, esses dados eu percebi que poderiam, num pequeno parágrafo, ser introduzidos aqui no trabalho de vocês. Sugiro que vocês o façam, né? E também, né, porque veja bem, né, a gente escreve para quem? Escreve para alguém, escreve para o leitor. E a gente deve facilitar para o leitor a compreensão. O trabalho de vocês prima por isso, sim, né? Mas o leitor, essas colocações que eu estou fazendo, ele passa por ela, ele perpassa por elas naturalmente. Mas de onde veio isso? É experimental ainda? E não é, né? Isso aí, veja quantos anos nós temos disso aí, tá? E também, no outro pequeno parágrafo, né, eu percebi que vocês poderiam ter aludido também aos chamados coterapeutas, né? No trabalho que você, na pesquisa que vocês fizeram, quais são as modalidades de arte que vocês se confrontaram para aplicação na arte-terapia? A dança, música, pintura, ou não? No slide eu citei algumas que foram as principais, né? Pintura, dança, Sim, música, poesia, que são as mais utilizadas, mas sim. existem muitas É. outras, né? Existem muitas outras, né? E dentre essas outras, também como sugestão, a abordagem dos chamados coterapeutas, que hoje estão até ingressando nos hospitais, tá? Terapia apoiada em cães, gatos, por exemplo, animaizinhos, ela é importante hoje nesse sentido, né? Isso aí é apenas como sugestão. Demais, né, eu parabenizo pelo trabalho, tá? E passo a palavra agora para o professor doutor Eduardo. Obrigado, professor Edson. Realmente, as considerações do professor Edson estão em consonância com as minhas. São sugestões que vocês vão aprimorando como estudantes e pesquisadores em iniciação científica. A doutora Anise Magalhães da Silveira foi escrita, o nome dela, no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, numa lei que havia sido vetada pela Presidência da República em 2022, eu até pesquisei aqui enquanto o professor falava, é a Lei 14.401 de 2022, uma mulher pioneira no nosso país em relação às terapias da psiquiatria, na psicanálise, etc., né? As terapias ocupacionais e outros tipos de terapias naquele momento que se descortinava as novas, os novos movimentos em relação, isso na década de 40, 50, 60, que a gente vê um grande avanço na área, como a Nicole disse, né? Então, seria realmente mencioná-la, fazer uma referência histórica, embora o recorte da pesquisa bibliográfica se dê há 10 anos atrás, né? A partir de 10 anos atrás, mas essa parte histórica eu gosto muito que se coloque nos artigos dos trabalhos. Em relação ao recorte bibliográfico, ao recorte da referência utilizada, nas próprias referências apresentadas no trabalho aqui para o encontro, né? Algumas já datam de 2010, 2011, 2012, então já passam de 10 anos. Né? Então, se o recorte metodológico é de 10 anos para cá, isso vai envolver pandemia, inclusive, como foi a terapia nesse período pandêmico, né? Então, temos vários artigos em relação a esse período, inclusive, a respeito nas bases mencionadas, né? No PubMed,
no Cielo, mesmo no Google Academics, você vai encontrar vários artigos recentes em relação a 6 anos atrás, 5 anos atrás, que foi a questão do período pandêmico. E que, com certeza, tivemos experimentos ou foram experienciadas novas técnicas de terapia que não aquelas tradicionais de escutativa ou de psicanálise, etc. Então, mencionar para vocês, enquanto pesquisadoras, né, tanto a professora quanto você como aluna, dá uma olhada nessa referência bibliográfica ou de artigos que vocês estão utilizando, para então mencionar no próximo texto a ser apresentado a bibliografia dentro do recorte de 10 anos que vocês fizeram. E a outra sugestão metodológica é demonstrar como que vocês vão avaliar qualitativamente os resultados né, dos dados obtidos ao final do trabalho. Então, você mostra um referencial de resultados pretendidos, mas não mostra qual vai ser o ferramental que vocês utilizarão para avaliar os resultados, principalmente nas práticas que você menciona aqui no seu trabalho, nas práticas vigentes em centros de atenção psicossocial, os CAPs, no Brasil. Então, sugestão de quem fez doutorado na área da saúde. O professor Edson pode me corrigir também, ou complementar, que também fez doutorado na área. Pegar 1 ou 2 CAPs, eu acho que deixar o recorte bem menor, né, do espaço de pesquisa, aí próximo da sua cidade, próximo da sua casa, da universidade, e pedir, né, fazer ali pedido para fazer a experiência ali, para fazer o estudo ali, porque tem que passar por autorizações, eventualmente para o comitê de ética, etc. E aí elaborar um questionário para que a sua pesquisa tenha dados, né, e aí você entregue esses dados ao final da sua iniciação científica, para que você apresente não só, porque aí seria uma revisão bibliográfica, né, uma revisão de literatura, e não dados como você quer trazer lá no seu título, né, perspectivas interdisciplinares da sensibilização profissional em arte-terapia no cuidado de saúde mental. Então, essa sensibilização é uma avaliação de dados ou de informações quantitativas ou qualitativas. Então, esse recorte na metodologia, você tem que ver, vou entrevistar 10 pessoas, né? Um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, um médico, e ver qual que é a sensibilidade que eles têm a partir da utilização dessas terapias. Essa construção do resultado que vocês desenharam é muito importante constar no seu projeto, e vocês já desenharem para daqui a 1 ano, sei lá qual que é o tempo do seu projeto, vocês entreguem aí o resultado esperado, tá? Mas da sua apresentação, da sua experiência de vida que você colocou, muito rapidamente as questões que você apresentou para nós, demonstra que é uma pesquisa de fôlego, uma pesquisa importante, uma pesquisa baseada em evidências científicas, né, e que vai demonstrar aí os novos alunos, aí, os novos formandos ou formados nessas áreas, o quão importante é trabalhar com outras terapias, como a doutora Nise tentou demonstrar, e com maestria, e com dificuldade, mas com maestria conseguiu apresentar o resultado. Então, Nicole, parabéns. Seu trabalho continue firme aí na pesquisa. É um trabalho que tem muito caminho para ser desvendado, colhido dados, colhidas as informações, transforme isso em um artigo ou 2, né, na sua área de enfermagem,
Eu sei que tem bastante material, porque eu, na minha área mesmo do direito, fiz na área da saúde, encontrei bastante material em relação à educação do profissional nessas novas terapias. Tá? Precisando, conte conosco, estamos à disposição também para o que vocês precisarem aí. Acredito que a banca ouve por bem aprovar a sua apresentação, depois faremos a avaliação, encaminhando à reitoria a avaliação do artigo. Tá bom? Parabéns e continue firme aí nos seus estudos. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer pelas pontuações que vocês fizeram. Já me agregaram muito e sei que vão agregar ainda mais. Vou pesquisar, com certeza, vou acrescentar nos artigos. E é isso. Muito obrigada. Pois não, obrigado a você. Estamos à disposição também, tá? Ao final das apresentações, eu vou divulgar o QR Code das presenças, ok? A próxima apresentação, creio que a Emily, né, que já conseguiu validar sua apresentação. Podemos começar com você? Vai continuar? Ok. Então, barreiras, o artigo, né, da Emily, da aluna Emily, barreiras encontradas por idosos aos serviços de saúde em zona rural. Emily Barros Galvão é o nome da aluna e também foi orientada pela professora Regina Helena Marinho, da Unifama, né, em Mauá. Acho que eu falei errado no início o nome da nossa unidade. Emily tem a palavra por 10 minutos. Fique à vontade, pois não. Boa noite. Eu me chamo Emily, como já fui apresentada. Sou orientanda da professora Regina Marinho, da unidade da Unifama. O nosso trabalho é barreiras no acesso à saúde por idosos na zona rural, e ele está sendo realizado desde agosto de 2025. E qual foi o objetivo que a gente teve, né, de trazer, de escolher esse tema, que foi dar mais visibilidade para essa população, que ao mesmo tempo que ela vai crescendo, ela vai ficando mais esquecida da zona rural. Então, o envelhecimento... Tá passando os slides? Passou. Está demorando um pouquinho, mas passou. Isso. O envelhecimento populacional no Brasil, ele é uma realidade crescente. Então, cada dia ele está crescendo mais e esse crescimento, ele está sendo levado por conta da inversão da pirâmide etária. Então, a qualidade de vida vai aumentando, só que as taxas de natalidade tem uma redução. Então, impulsiona essa mudança. E agora, no nosso contexto demográfico, 15,6% da população brasileira é de 60 anos ou mais. Isso em 2022, que o IBGE não tem novos dados recentes, o último que a gente tem é o de 2022. Então, esse número, ele já está maior hoje em dia, e a gente está esperando o próximo censo para a gente ter a certeza disso. Então, a nossa particularidade da zona rural, por que esse idoso está sendo tão esquecido, vamos dizer assim? Porque está tendo muita migração dos jovens, isso já faz um tempo. Então, os jovens, eles não querem mais continuar naquela vida rural, numa vila esquecida, vamos dizer assim, no mapa. Então, ele tem essa migração para os grandes centros urbanos, onde eles procuram novas oportunidades, uma qualidade de vida melhor, e os idosos, eles acabam ficando em uma situação de isolamento, vivendo ou sozinho ou com suas esposas, seus esposos. E isso acaba comprometendo o acesso aos serviços de saúde. Esse acesso, ele é comprometido, né, as suas barreiras, eles têm por conta do transporte. Então, não tem um transporte público lá, tem uma escassez desse transporte até a inexistência. O que acontece? O vizinho tem um carro, faz esse transporte, mas ele cobra por esse transporte. Então, acaba que o idoso, na visão dele, ele não quer gastar esse dinheiro à toa para uma consulta de rotina. Ele não tem um motivo aparente para ir, não tem uma investigação a ser feita. Então, ele acaba não sendo uma prioridade para ele.
E o outro quesito é a distância, que junto com o transporte. Então, é um lugar longe para um idoso que ele já está numa situação ruim, se locomover por tanto tempo. E também os profissionais. Não existem profissionais capacitados na vila, no povoado deles, e que tem uma mulher que cuida de tudo, e o que eles vão fazer nessa UBS, né? Eles acabam só fazendo o controle das doenças pré-existentes que ele já tem. E quais são esses impactos na saúde, tanto física quanto emocional? Então, o ser humano, todo mundo, acredito que todo mundo saiba, ele é um ser humano biopsicossocial e espiritual. Então, se ele não está bem de uma dessas partes, ele vira uma bola de neve, vamos dizer. Então, ele vai se degradando. Então, esses idosos que eles residem em uma zona rural mais suscetível a essa fragilidade, por conta desse isolamento e também por abandono da sua rotina. Então, eles tinham aquela rotina acostumada a ir para a roça, cuidar dos animais deles, e eles acabam tendo que deixando por conta das dificuldades que eles estão desenvolvendo. Então, eles acabam ficando com essa fragilidade emocional, que acaba se tornando uma dificuldade, uma fragilidade física, se desenvolvendo uma depressão ou uma ansiedade. E entra, então, o vínculo do profissional e do paciente, porque esse vínculo de confiança entre os profissionais e o paciente é muito importante para eles terem essa adesão ao tratamento. Então, eles têm muito na cabeça deles que aquela enfermeira, aquele médico me tratou mal e um dia eu não vou mais voltar naquele hospital. Então, acaba ocorrendo essa invasão eles acabam parando de procurar aquele único hospital que tem perto, porque ele foi tratado mal. Ou até mesmo porque um parente dele próximo foi àquele hospital e morreu, então para ele, aquele hospital ele vai ser sempre essa referência. Então a gente também tem que respeitar essas culturas rurais deles, porque eles não têm tanto conhecimento e eles são umas pessoas mais fechadas. Então a gente tem que, como posso explicar? Mas tem que manejar uma conversa para aproximar esse paciente de você e criar um vínculo e uma confiança, para assim ele não ter a evasão do seu tratamento. Acredito que todo mundo pensa que quem vive na zona rural tem uma vida melhor, mais saudável, por conta dos alimentos que não tem agrotóxico, alimentos naturais, sem poluição, uma vida mais natural, só que não garante esse envelhecimento seguro, porque não há esse suporte institucional. A gente aqui, se a gente qualquer dorzinha, a gente vai no médico, procura, faz um controle certinho, então vai fazer uma investigação antes mesmo de acontecer. Lá não. Por conta que eu falei lá atrás do transporte, eles procuram esse tratamento quando eles já estão doentes, quando eles já estão ruins. Então, essa ausência de políticas públicas voltadas a essa atenção primária acaba dificultando no seu tratamento, porque quando ele vai procurar, já está num nível que vai ser mais demorado esse tratamento, não vai ser rápido, igual seria se ele fizesse o acompanhamento certinho. E acho então a gente procurou fazer isso, né, por meio de pesquisas bibliográficas documental, por não ter zonas rurais próximas da onde a gente mora, então a gente buscou isso por artigos. E é uma questão muito importante, pois se a gente aproximar esses idosos das zonas urbanas, ou até mesmo aproximar as zonas urbanas deles com os hospitais, eles vão ter esse tratamento melhor, eles vão ter essa investigação e eles vão procurar fazer aquele acompanhamento. Por exemplo, marcar de 3 em 3 meses um urologista para eles irem. Eles não têm essa rotina. Então, acaba que se a gente levar os médicos até ele, levar o postinho de saúde até eles, seria uma maneira de prevenir o agravamento de qualquer doença, já que a gente sabe que idosos eles são mais propensos a ter diabetes, hipertensão, então a gente tem esse controle da diabetes, a gente evita uma amputação de um membro, então se ele fizer esse acompanhamento certinho, ele não vai amputar aquele membro, mas se ele for só quando ele já tiver machucado, já tiver de um jeito ruim, vai ter que ser uma amputação. Então,
a nossa conclusão, a minha conclusão, é que é essencial a criação dessas políticas, para, assim, favorecer o envelhecimento digno, equitativo e com qualidade nas zonas rurais, fortalecendo a atenção primária e capacitando os profissionais e investindo, claro, na infraestrutura próxima. Essas são as nossas referências para fazer o nosso artigo e também os slides. E muito obrigada, essa foi a minha apresentação. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu tenha passado. E é isso, muito obrigada. Muito obrigado, Emily, pela apresentação, pelo tema bastante atual, novamente, é um tema de importância social, principalmente da área que vocês estão aí estudando na Unifama, né? Passo a palavra, então, ao professor Edson para fazer suas considerações e observações sobre o trabalho. Pois não, professor. Boa noite, Emily. Emily, você deve ter falado, mas acho que a sua graduação em curso é enfermagem? Enfermagem, isso. Muito bem, eu percebi aqui. A enfermagem, inclusive, está se ampliando aí no campo da geriatria, né? E o que eu acho muito bom. Tá? Bom, eu não tenho muitas observações para fazer para o seu trabalho, porque eu achei o trabalho muito completo, né? Apenas algumas sugestões. Tá? Eu creio que você poderia, para complementar também, eu sempre falo num parágrafo, e é sempre um parágrafo mesmo, né? Fazer dar uma passadinha lá pelo Estatuto do Idoso, e dar uma olhada no né? Muito embora você tenha restrito o seu trabalho aos idosos das áreas rurais, né? Tem muita coisa lá que pode também, né? Você mencionou praticamente todas, quase todas as barreiras aqui, né? Uma delas, né, que a gente costuma ouvir e às vezes até dar de ombros, mas ela existe, a percepção na qualidade do serviço para esses idosos da zona rural. Você passou, né, chegou a abordar. Tá? O acesso à informação, eu acho que seria uma barreira que você poderia mencionar aqui. Tá? Eles têm muita dificuldade nisso. Você falou muito bem a respeito do transporte, né? Sobre as questões financeiras, você também mencionou, né? E né, uma que é importante, né, que me chamou a atenção, mas ela é fundamental nesse estudo, você abordou isso, valorizou o teu trabalho, que é a barreira da falta de companhia, né, que os idosos experimentam. Você podia mencionar um pouco mais sobre isso. Parabenizo pelo trabalho, tá? E fico com essas sugestões, são sugestões, tá? Quanto à bibliografia, eu recomendo essa passagem rápida lá pelo Estatuto do Idoso e mencionar também aqui nas suas referências. Tá? Uma fonte de referência importante é o IBGE, você está aqui em primeiro lugar, né? Isso valorizou o trabalho. Parabéns. Devolvo a palavra para o professor Eduardo. Obrigado, professor Edson. Realmente é um trabalho de esforço também, um trabalho aprofundado em relação às barreiras que aí atingem a nossa população idosa, inclusive, né, a questão dos idosos em área rural. Também compartilho da sugestão do professor Edson em relação ao trabalho com o Estatuto do Idoso. Me pareceu um pouco que o recorte de idade já não mais reflita a questão relatada no seu trabalho. Acredito que a partir dos 60, ainda nós temos os jovens idosos que não têm tanta dificuldade assim. Tanto por isso, houve aí por uma lei uma alteração fixando uma nova margem de idade, que são os maiores de 80, que seriam super idosos. Mas se a gente for pegar aí a realidade urbana e a realidade rural, talvez os rurais, né, os
que vivem na área não urbana, vamos por assim dizer, talvez vivem um pouco mais e um pouco melhor, inclusive, do que quem está na área urbana. É uma pesquisa empírica, tá? Uma observação bem assim fora do contexto acadêmico. Mas você percebe que a idade de 60 até os 72, 75 anos, ainda a pessoa está um pouco mais ativa do que aqueles acima dessa idade ou um pouco a mais de 70 anos. Então, talvez um recorte de idade, embora o IBGE recorte por conta da lei que considere o idoso a partir de 60 anos, talvez um recorte, como estava sendo falado na palestra de agora há pouco, o recorte por regiões ou por condições, né, daqueles idosos seja um pouco mais específico para vocês. Aí eu recomendo, né, porque você percebe lá, na cidade de São Paulo, você vai ter núcleos da cidade que tem uma discrepância de expectativa de vida. Né? Num bairro é 82, no outro bairro é 58. Então, talvez esse recorte aí na cidade de Mauá, ou cidades próximas que possuam uma área rural um pouco mais expressiva, possa te trazer uma perspectiva de pesquisa em relação aos resultados esperados, como eu disse para a Nicole. É um recorte de dados que você precisa observar para poder afirmar que esses idosos têm essas barreiras, principalmente aí da companhia, da informação, como o professor disse. E aí, então, o recorte de idade aumentar um pouco os 60 anos, porque talvez com 60 anos, muitos idosos ainda são arrimo de família, né? Ou seja, mantêm a família, continuam trabalhando, mesmo os rurais, talvez principalmente eles. Então, aí são recortes sociais que você tem que observar para ver se o objetivo que você está buscando na área do atendimento à saúde básica, fundamental, que é o Programa de Saúde da Família, é aquele atendimento de controle, é o atendimento de encaminhamento, né? Então, você precisa ter um recorte mais específico, mais especializado em relação a essas questões de idade. Não precisa ampliar muito, acho que aí na sua cidade ou nos vizinhos, você consegue ali num posto de saúde ou outro que faz esse atendimento de saúde de família para essa população rural, você já consegue buscar esses dados e aprimorar o seu trabalho. Também o recorte de idade você ampliou para 15 anos, o recorte de data, né, você ampliou para 15 anos a pesquisa bibliográfica ou de referências. É importante, talvez, observar a questão do período pandêmico, né? A sua bibliografia apresentada é 22, é 20, então períodos ainda um pouco antes, ou seja, são resultados de trabalho feitos antes da pandemia. Eu acredito que na área rural tenha tido bastante prejuízo, mais do que a área urbana durante o período pandêmico, né? Então, principalmente no atendimento, de se deixar essas pessoas serem entendidas durante aquele período que não se podia ter o contato pessoal. Então, são sugestões aí para vocês aprimorando, encontrando referências um pouco mais recentes em relação a dados de 5, 10 anos atrás, que aí pegaria o período da pandemia, e sim passar aí por essas legislações de fixação de idade um pouco mais acima dos 60, que é o que o Estatuto preconiza. Eu me lembro que há uns 2 anos, se eu não me engano, o Globo Repórter fez ou a Profissão Repórter da Globo, eles fizeram um programa só sobre questões rurais e de idosos, né? Com atendimento médico, eles, salvo engano, era algo sobre o atendimento da saúde da família nos rincões do Brasil, e tinha médicos que iriam direto lá fazer até o papel de filhos para pessoas que estavam há muito tempo sem ver família. E com essa empatia, né, com esse envolvimento com o paciente idoso e rural, eles conseguiam fazer o tratamento necessário, né? Terapia para pressão alta, diabetes, etc. Então, sugiro que você, caso tenha, né, ainda condições
de aprimorar o trabalho, busque essas informações, mas seu trabalho, como o professor disse, é um trabalho que evidenciou um estudo aprofundado sobre o tema, é um trabalho de mérito também atualizado, até porque a nossa população está envelhecendo cada dia mais, como você colocou no início, há uma inversão da pirâmide, né? E essas informações têm que chegar, esses dados têm que chegar do profissional que, como o meu professor disse, a geriatria está se expandindo, não só a geriatria, que é uma área que eu gosto muito, também a área dos cuidados paliativos, né? E principalmente com os idosos. Vejo muitos profissionais se atualizando, tanto na geriatria como nos cuidados paliativos. Por quê? Uma, por conta do mercado de trabalho, a gente vai ter bastante acesso, mas também da necessidade de cuidar dessa população que está envelhecendo. Tá? Parabéns, então, a Emily, que você continue também, como a Nicole, buscando aprimorar o seu trabalho e levar isso para a vida mesmo e divulgar esses trabalhos, né? Esse aqui é um modo de divulgação, mas serem ativas aí nas suas comunidades, nas suas faculdades, nas igrejas, né, onde participam, nas rodas de amigos, e passando essas informações. A educação, mesmo que informal, ela faz muita diferença para todos nós. Muito obrigado por sua presença, por sua participação e pela apresentação do seu trabalho. Muito obrigada pela oportunidade. Eu também vou aprimorar meu trabalho com as dicas que vocês me deram. E sobre esse recorte, a gente até procurou achar, mas o IBGE não deu. Ainda fiz uma reclamação lá, né, um pedido para o governo, e a gente está esperando a resposta para ter esse recorte certeiro. O IBGE ele acontece em tese a cada 10 anos e o resultado da coleta de dados vai sendo soltado em pílulas, né? Agora saiu a quantidade de nomes de cidades, né? Eu vi aqui em Bauru que eu sou o meu nome do professor Edson é o que menos tem aqui na cidade de Bauru. Mas isso para a gente não importa, né? Como eu fiz a pesquisa em relação à pessoa com fissura palatina. Eu sou fissurado e fiz meu trabalho em relação à educação dos profissionais de saúde na área das anomalias craniofaciais. E é muito difícil os dados serem obtidos pelo IBGE, até por conta da metodologia que eles utilizam, né? Então, é importante ficar de olho e assim que sair, atualizar o seu trabalho e apresentar e publicar e fazer de alguma forma chegar isso à sociedade. Tá bom? Muito obrigada. Estamos à disposição. Nos procure aí no Instagram ou peça o nosso e-mail aí para as unidades que a gente responde com todo prazer. Tá bom? Muito obrigada. Parabéns. Então, o próximo artigo será, né, o projeto de extensão disciplinar Cultivando Minha Própria Horta, que pode ser apresentado pela Andressa, a Eduarda, a Kathleen, a Sara, a Stephanie, e é orientada pela professora Alaide Pagano Ferreira, lá do Centro Universitário de Mauá, Unifama. Ok, podemos começar com a apresentação? Podem começar, pois não. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Andressa, eu sou aluna de Pedagogia do Unifama e a gente vai começar apresentando do nosso projeto de extensão que iniciou em agosto também, sobre Cultivando a Minha Horta. No momento vai apresentar só eu e a Sara, as outras meninas não podem comparecer. E a gente tem a professora Alaide, que foi a nossa orientadora nesse projeto. E, Sara, você consegue colocar aí?
7-365 está colocando poder nas suas mãos. Com seu insuperável Criar Aposta Mais. Você pode criar a sua aposta exclusiva para milhares de mercados. Até 7-365. Compartilhando? Sobre o nosso... Sobre o nosso projeto de extensão, a gente está falando sobre horta, que a gente quis se basear mais ou menos sobre a UDS 2, que fala sobre fome zero e agricultura sustentável, que mais ou menos é erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. E a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é o sustentável ou sustentabilidade. Ambos eles se referem à capacidade de atender às necessidades atuais, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. O desenvolvimento sustentável, ele se baseia no processo do crescimento que satisfaz as necessidades atuais, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Praticamente a mesma coisa. O símbolo da sustentabilidade é esse triângulozinho, que uma seta vai ligando a outra e ele fica um círculo repetitivo, que ele significa reduzir, reutilizar e reciclar. Os benefícios de plantar uma horta em casa é que você consegue ter os seus temperos, hortaliças, legumes, de formas naturais, sem agrotóxicos. Uma coisa que vai fazer bem para a saúde e não vai precisar, às vezes, sair de casa para ir comprar em algum lugar, sendo que você pode ter ali no seu cantinho em casa. Como eu falei, para você tanto ter uma alimentação saudável, como você aprender sobre isso, você pode reaproveitar alimentos para criar a horta e você consegue ter um hobby novo. Tanto infantil, ao adulto, a gente consegue desenvolver isso. Porque como a gente, sobre esse trabalho, a gente reutiliza a garrafa PET, então, quando é o assunto infantil, a criança consegue desenvolver o conhecimento sobre a horta e consegue conhecer tanto a terra quanto os alimentos, consegue descobrir que é uma coisa nova. E como adulto, às vezes a gente tem uma rotina tão cansativa, às vezes não, né? Geralmente a gente sempre tem uma rotina cansativa. Então, quando chega em casa, tem um exercício para distrair a mente. Pode ir, Sara. Bom, continuando no quesito dos bens, a questão da horta em casa ajuda no desenvolvimento sustentável da sociedade, que quando a gente pode jogar uma garrafinha PET no lixo, a gente descobre que ela tem muitos benefícios, como podemos criar nosso próprio tempero dentro dela, dentro da nossa própria casa. E você economiza com a compra de alguns alimentos na hora de ir ao mercado, já que pode ter sempre disponível na sua casa o que você plantou. Ela proporciona o desenvolvimento, né, como a Andressa falou, de um novo hobby, né, de você ter uma atividade dentro de casa com seus netos, seus filhos, e pode te ajudar, né, no estresse do dia a dia, e além de incluir sua família e ter um tempo de qualidade com a família. A gente fez a garrafa PET, porque a gente apresentou esse trabalho no EJA. A gente levou hortelã, tomate cereja e coentro na garrafa PET. E a gente mostrou lá para eles os benefícios, né, que eles trazem. A gente ensinou como que planta
né, também, pois a gente plantou em casa e levou no trabalho de extensão. A gente falou os benefícios que eles têm, né? Por exemplo, o tomate cereja, ele é rico em nutrientes, antioxidante poderoso, bom para o coração, fortalece a imunidade, saúde dos ossos, amigo da digestão, hidratação, baixos em calorias, é ótimo para lanche, parque, pois ele é bem nutritivo. E a gente ensinou como cuidar, né, da horta em casa. Falamos dos benefícios do hortelã também, pois ele melhora a digestão, é bom para chá, bom para dores, enfim. E falamos dos benefícios do coentro também, que ele melhora a digestão, gases, ajuda no controle do colesterol e glicose, rico em vitaminas e minerais. E a gente também mostrou como cuidar deles. E também levamos outras opções para cultivo, né? Cebolinha, coentro, verduras como alface, rúcula e pequenas frutas e vegetais, morangos, rabanetes, enfim. Eu vou tentar mostrar aqui a foto de como ficou as nossas garrafas PET. Tá compartilhando, gente, a tela? Está compartilhando a tela do seu celular, né? Sim. Acho que agora vai aparecer as fotos. Isso. Essa é dois exemplos que a gente levou lá pro EJA. A gente levou 3 garrafas, mas a foto do hortelã não deu para tirar. Então, esse é o tomate cereja e a cebolinha plantada na garrafa PET que a gente levou. E a gente tem uma foto também de quando a gente foi lá, né? Vou tentar compartilhar aqui. Só um minuto. Aqui embaixo dá para é a gente lá no EJA, que essas foram 3 pessoas que quiseram, né, levar os temperos. No final a gente entregou os temperos para eles e eles levaram, que a gente fez, né, que eles gostaram bastante. E foi esse o nosso trabalho, a nossa pesquisa sobre o nosso trabalho de extensão sobre a horta. Muito obrigada. Parabéns a Sara e a Andressa. Um trabalho bastante interessante em relação à parte educacional, né? A questão da divulgação das novas questões aí de terapia também, né? Já que estamos falando de saúde mental, da terapia pessoal das pessoas envolvidas, mas também uma forma deles utilizarem aí uma atividade, né, para desenvolvimento de temperos e alimentos próprios, né? Primeiramente, vou passar então agora a palavra para o professor Edson para falar sobre suas considerações do trabalho. Sara, se Muito obrigado. compartilhar, que está dando duplicidade aqui de imagens. Desculpa, um minuto. Obrigado. Muito obrigado. O sinal está um pouquinho fraco, às vezes ele falha, não sei se é só para mim, se para vocês também ele aparece com falhas aí. Mas qualquer dúvida é só apontar aí e a gente retorna a falar, tá? Sara, foi a Sara que apresentou, né? Ou a Andressa? A Andressa iniciou a apresentação, professor, depois a E a Sara Sara? continuou. Isso. Beleza. O trabalho é interessante, né? Não é um trabalho pioneiro, evidentemente, há muitas obras nesse sentido. E Sara e Andressa, principalmente a Sara, vocês utilizaram como base aqui para a apresentação este livro da minha própria horta, não é isso? Ou não? Isso.
não é? Sim. E que foi a base da apresentação de vocês. E também, certamente, foi uma das bases da pesquisa. Mas, justamente, ela não consta nas referências. Então, isso que vocês apresentaram aqui em termos nos seus slides, né? Não consta aqui nas referências. E havia ali, né, inúmeros PDFs do livro. Então, minha sugestão, inclua esse livro na referência. Uhum. Nesse trabalho, ele vai ser obrigatório. Senão ele fica um trabalho manco, sem a principal referência dele, né? Também, quanto à metodologia, nada a reparar, né? Vocês aplicaram para um público específico, que são os alunos do EJA, né? E mencionaram aqui também os resultados que vocês perceberam nos estudantes que participaram desta pesquisa. E os resultados foram positivos, segundo eu vejo aqui no trabalho de vocês. Tá? Também vocês mencionaram aí as ODS, hoje, inclusive, a palestra foi sobre as ODS, né? A primeira palestra do dia foi sobre as ODS. Foi importante ter mencionado, porque ela dá também um referencial e um rumo para as pesquisas, né? Mencionaram o programa Fome Zero. Agora eu pergunto, o substrato lá para o desenvolvimento das plantas que você utilizar, o tomate cereja, o hortelã e o coentro, tá? Como é que ele foi preparado? Vocês se prepararam com os alunos seguindo as informações do mesmo livro ou foi intuitivo mesmo? Não, a gente pesquisou como plantar na garrafa PET e a gente plantou em casa, né? A gente comprou a semente, o adubo. Lá a gente ensinou eles como que planta, mas a gente já levou pronto. Nesse material do Correio Brasiliense que vocês mencionaram aqui, como plantar tomate em garrafa PET. Tudo bem, consta aqui nas referências, a gente depreende que tenha sido daqui. Tá? Nada mais. São só essas as sugestões que eu tenho para que vocês façam para que o trabalho seja aprimorado, né? E se vocês puderem trabalhar, acrescentar um pouquinho mais sobre a repercussão, esmiuçar um pouco mais, detalhar um pouco mais sobre a repercussão dos alunos lá do EJA, né, em relação a essa pesquisa, que é produtiva, você já constou aqui, mas poderiam abordar um pouquinho mais esse tema, verificar, inclusive mencionar comentários que eles fizeram, né, colocar entre aspas os comentários, alguns comentários que eles tenham feito. Talvez para alguns, né, possa ter sido até algo inusitado. Para outros, talvez não, mas esses comentários são realmente importantes. Era só isso. Parabenizo pelo trabalho, tá? E me coloco também à disposição para qualquer informação adicional ou conhecimento adicional. Um abraço. Obrigada. Obrigado, professor Edson. Faço também essa observação que o professor Edson colocou ao final. É importante que os alunos, né, as pessoas ali que tiveram contato com o projeto lá no EJA possam se manifestar, possam apresentar suas considerações, talvez numa próxima apresentação, ou se for possível o retorno, então que apresente ali um formulário no Google Forms ou no Teams, aqui mesmo, né, no formulário do Microsoft Teams, do Office, quer dizer, para que vocês tenham esses dados e possam referenciar no seu trabalho. Também a questão trazendo aí a ODS e mencionando o programa Fome Zero brasileiro, da legislação e de todas as questões que foram aí, né, norteando esse programa já há bastante tempo e que é referência para a ONU, né, e para a FAO, que é a Organização para a Fome da ONU,
aplicar isso também no mundo inteiro. Vocês podem projetar o que vocês tiveram de experiência em relação à apresentação dessa atividade com os alunos do EJA, aí na cidade de vocês, aí projetar o inverso, né? As meninas outras anteriores seria, então, reduzir o campo de abordagem. Vocês podem ampliar o campo de abordagem, trazendo aí a questão da própria horta como, e não só a ODS de fome, né, da questão do Fome Zero, de erradicação da fome, mas a questão de sustentabilidade também do meio ambiente. A questão da compostagem, a questão da utilização de hortas que possam adubar o solo, né? Como que você faz o arejamento ali do solo, etc. A alimentação para os animais domésticos, a questão da reutilização da água. Então, vocês podem, a partir desse projeto, como pedagogas, né, trabalhar nessa ideia de passar novas informações, não só na questão da alimentação, mas também na questão do meio ambiente, na questão da reciclagem, na questão do lixo comum nas casas. Então, há várias questões que vocês podem abordar, mas o piloto, como vocês fizeram com as garrafas PETs e com esse cultivo de 1 ou 2 tipos de hortaliças, né? Foi muito interessante. Então, parabenizo a vocês também, como futuras pedagogas. Trabalharam aí com um tema bastante atual. Vimos aí na palestra de hoje também essa questão de se encaminhar a questão da informação do que são essas ODS, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não só para o nosso mundo, mas para a nossa localidade. Então, continue divulgando essas importantes informações. E o trabalho está bem atualizado, principalmente na questão das referências, aí mencionando, claro, a questão de trazer ao contexto de referências do livro base que vocês utilizaram, mas continuem sim se aprimorando e apresentando novos artigos, novos trabalhos em relação a essa área. Parabenizo, então, a Sara e a Andresa e as demais autoras, né, que não puderam participar, a Eduarda, a Kathleen e a Stephanie, nesse projeto, né, bastante bonito. Aqui nós, do Uniesp aqui em Bauru, também temos uma parceria com o EJA aqui, né, a unidade aqui de Bauru, e eles sempre estão bem atentos ao que a comunidade universitária busca apresentar para eles. Então, parabéns a vocês, o trabalho aí de esforço e bastante interessante para todos nós. Muito obrigado, viu? Muito obrigada pela oportunidade e a gente fica agradecido. Muito bem. Então, acredito... Obrigado, uma boa noite. Parabéns. Nós encerramos, então, a participação dos alunos, né, aqui na apresentação dos trabalhos. Eu vou divulgar aqui o QR Code, né, da noite. Estão vendo por aí? Estão vendo o QR Code? Sim. Estamos. Agora fugiu o chat aqui, mas tudo bem. Então, eu desejo a todos vocês uma boa noite, uma excelente aí continuidade do semestre letivo, né, já se encerrando aí com as provas finais, que continuem, né, apresentando aí os seus artigos e seus estudos, desenvolvendo esses estudos. Desejo, então, portanto, uma boa noite e declaro encerrada essa sessão. Boa noite, professor Edson. Boa noite, professor. Tê-lo aqui conosco essa noite. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma honra. Boa noite a todos e até a próxima. Até logo.